A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sexta-feira, 26 de maio de 2023, tem como título A Rebelião dos Filhos de Davi. Hoje temos dois textos bíblicos. O primeiro se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 5 ao 10, que diz assim: E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim o jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo, que estava debaixo dele, passou adiante. O que vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. O segundo texto se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavalheiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. Queridos, o rei Davi, teve 7 mulheres, né, e 10 concubinas. Teve aí, então, muitos filhos. Um dos filhos, né, Aminon, forçou a própria irmã Tamar a praticar incesto com ele. Absalão, outro filho de Davi, para vingar aí o que tinha acontecido com a irmã, mandou matar Aminon. Absalão, né, porém, fugiu e se foi aí a Talmai. E o rei Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve ali por 3 anos. Quando retornou, Absalão ali liderou uma revolta popular para derrubar aí o próprio pai do trono. Quando soube da trama diabólica, né, o rei Davi, para evitar aí um grande derramamento de sangue, decidiu fugir, deixando aí as 10 concubinas para cuidarem do palácio, né? Então nós não sabemos, queridos, se Davi lidou com o pecado lá de Aminon após o estupro de Tamar, né? Mas não há muitas evidências aí na Bíblia para confirmar que ele fez muita coisa, né? Ao deixar de fazer justiça para sua filha, Davi não apenas falhou com Tamar, mas também falhou com Aminon, cujo pecado ficou impune. E isso abriu aí uma porta ainda maior para Absalão resolver aí o problema com as próprias mãos. Anos depois, Absalão aí se convenceu de que poderia fazer um trabalho melhor como rei do que o seu pai, aparentemente passivo, né? Quanto da arrogância e da ambição de Absalão, nasceu aí da passividade e negligência de Davi ao lidar aí com Aminon? Será? Mas se Davi tivesse intervindo ali, né, e sido mais ativo em orientar e corrigir o pecado e o mau comportamento dos seus filhos desde cedo, ele talvez pudesse aí ter salvado as vidas de Aminon, de Absalão e até mesmo de Adonias, né, cuja ambição e desejo de poder não foram controlados aí durante a maior parte da sua vida. A lição aqui, queridos, é que Davi muitas vezes adotou uma abordagem mais passiva para disciplinar seus filhos.
permitindo aí que as suas emoções básicas, né, pecados e ambições egoístas, não fossem desafiados e crescessem em um comportamento imprudente e até moral. Infelizmente, a negligência e os pecados de omissão na paternidade têm consequências duradouras na vida dos nossos filhos, a quem somos aí chamados a instruir, disciplinar e repreender com amor. É nosso trabalho como pais construir aí um fundamento bíblico para os nossos filhos, ensinando-os a conhecer a Deus e permanecer firmes na palavra de Deus desde cedo. A julgar aí pela sabedoria posterior de Salomão, né, que lemos aí nos Provérbios, até parece que Davi conseguiu instruir e construir aí uma base espiritual sólida para o seu filho se firmar. Então, como pais, às vezes nós devemos reconstruir e consertar aí essa base quando as rachaduras começam a se formar. Quanto mais cedo pudermos aí identificar e abordar hábitos e comportamentos problemáticos em nossos filhos, melhor, queridos. Infelizmente, foi aqui que Davi falhou, né, com muitos dos seus outros filhos. Correção imediata, disciplina e instrução podem significar aí a diferença entre a vida e a morte mais tarde. Que a morte, então, de Absalão, de Aminon e de Adonias seja aí a nossa advertência. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.